Gente, fique em pé um pouquinho. Vamos ler um texto. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. É um texto bem conhecido, eu quero tirar desse texto alguns pontos para nós pensar, meditar, entender essa noite. Nada acontece por acaso, eu acredito no pleno agir de Deus em qualquer circunstância. O controle do mundo jamais sai da mão de Deus, isso é inegável, né? Às vezes a gente pensa que por algumas coisas não acontecerem do jeito que a gente quer, é sinal que Deus não está fazendo, e não é assim que funciona. Então vamos tentar pensar junto essa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir, diz assim: Logo a seguir compeliu ou mandou Jesus os seus discípulos a embarcar no barco e passar para o outro lado, enquanto Jesus ficou despedindo as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, ou a muitos quilômetros, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, que horas que era? O que aconteceu? Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram. O que os discípulos gritaram? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse-lhes: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Notando, porém, na força do vento, teve medo. Quando ele teve medo, começou a submergir, a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus então estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiram ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Pode sentar. Irmãos, eu acredito, analisando as profecias bíblicas, que nós viveremos um tempo de grande avivamento na terra. Eu creio nisso. Existem dois pontos principais. Eu não vou pregar sobre isso, quem sabe em outros dias a gente mexa nesse assunto, porque me parece que se vai fazer necessário. Existem dois pontos principais, duas profecias principais da palavra de Deus. Primeiro, Jesus vai voltar, é inegável, inquestionável, e a esse respeito, a Bíblia não diz dia 20 de tal mês do ano tal Jesus vai voltar, não. A Bíblia manda nós estar vigilantes e preparados para nos encontrar com o Senhor. Essa vigilância nem sempre parte do ponto que Jesus vai voltar, da segunda vinda de Cristo, mas também parte de um princípio que a gente pode morrer e se encontrar com Deus. Então, ou a igreja no mundo, e eu creio nisso, entrará em um avivamento que, na minha opinião, é o avivamento final que há de vir sobre a terra, que é o ápice,
do começo do cumprimento, que já começou, mas o ápice daquela profecia de Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou seja, o mundo será sacudido pela glória de Deus, ou a igreja entrará em um princípio de dores, de lutas e de batalha espiritual. Em alguns países isso já vem acontecendo, né? E isso pode acontecer no Brasil. Ou seja, de qualquer uma das partes, né? Qualquer uma das partes. Se o avivamento vir, amém, nós temos que estar preparados para isso e preparados para evangelizar o mundo em um ambiente de avivamento. Mas eu vou dizer uma palavra bem forte. Se a perseguição vir, nós também temos que estar preparados para evangelizar o mundo em um ambiente de perseguição. Em ambas as situações, uma delas é inevitável. Em ambas as situações, a igreja tem que estar em oração, santidade e vigilância como nunca. O que eu quero dizer para você é que nós estamos, de fato, vivendo os últimos dias da história da igreja na terra. Não sei se temos 20 anos, se temos 30, se temos 10. Não sei. Mas é os últimos dias e a Bíblia aponta para isso, certo? Por que a gente chega nessa conclusão? Ora, é só analisar os acontecimentos e aquilo que a Bíblia diz que iria acontecer. Simples assim. Então, por que eu peguei esse texto, já que não é sobre isso que eu vou ministrar, porque isso dependeria de uma mensagem específica só sobre esses assuntos. Eu peguei esse texto de Mateus, porque nesse texto acontece algumas coisas muito importantes, né? É o texto que vai narrar uma tempestade sobre os discípulos de Jesus que estavam no barco enquanto eles estavam atravessando o mar da Galileia, né? Que é um mar pequeno, né? É uma entrada de água salgada que tem, aonde ali eles pescavam. É um lugar até hoje, né? Que dá abundância de peixes. O mais interessante é que esse episódio acontece quando Jesus tinha feito um milagre, os discípulos estavam eufóricos, tinha alimentado multidões, e o dia estava terminando. Jesus chamou os discípulos e disse para eles: vocês vão lá para o outro lado e eu vou ficar aqui conversando, atendendo a multidão, e depois eu vou orar sozinho. Jesus disse: quero ficar sozinho, vocês pegam o barquinho, atravessam para o outro lado. Isso não era problema nenhum para Pedro, João, Tiago. Afinal, eles eram acostumados a pescar exatamente naquele lugar e por inúmeras vezes tinham feito esse trajeto. Ora, então não era problema nenhum. Então eles saem, Jesus fica, né? E eles vão então atravessar esse lago, esse mar de mais ou menos 14 quilômetros de largura. E chegando no meio do mar, a Bíblia vai dizer que houve uma tempestade. O vento soprou e a tempestade foi como eles nunca tinham enfrentado. Que o vento era contrário e quanto mais eles remavam e viram que não iam dar conta de atravessar e começaram a ficar com medo. Então aqui, desse princípio, eu quero partir. Algumas tempestade fala de problemas, fala de dificuldades, fala de crises, de coisas que temos que enfrentar. Algumas tempestades vêm na nossa vida pela nossa própria culpa. Ora, por coisas que nós fazemos, do nosso jeito e dão errado. Quem aqui já fez coisa errada do seu jeito e deu errado? Eu já fiz. Tem mais alguém? Meu Deus, parece que todos vocês já fizeram. Então, essa é aquela tempestade que nós mesmos
Procuramos. Ora, quais são elas? Saiu do emprego quando não era para sair, mudou de cidade quando não era para mudar, abriu alguma coisa quando não era para abrir. Pode ser, cada um medite aí no que você já fez de decisões na vida e que não deveria ter feito. Essas são aquelas tempestades que eu e você, ou aquelas crises, né, que eu e você estamos fazendo, e elas vêm porque nós estamos fora da vontade de Deus. Porém, no caso do texto, não. Quem é que mandou eles pegar o barquinho e for para o outro lado? Jesus. Então eles estavam desobedecendo a Deus, sim ou não? Não. Então por que veio a tempestade? Pense. Quem mandou eles para o outro lado? Jesus. Ele estava em obediência a uma ordem de Deus. Então a minha pergunta é, por que veio a tempestade? Ora, nem sempre as tempestades, os problemas, as lutas, as dificuldades que vêm na nossa vida é porque também estamos desobedecendo a Deus. Não. Essas são as partes mais difíceis de entender. Porque a gente pensa que quando a gente está obedecendo a Deus, todas as coisas têm que sair do jeito que a gente imagina. E esse é um grande erro que nós cometemos. Se eles estavam fazendo a coisa certa, se eles estavam obedecendo a uma ordem de Deus, então por que é que Deus mandou, né? Que literalmente foi Deus que mandou aquele problema, aquela tempestade, aquela luta sobre a vida deles. Esse é o segundo ponto. O primeiro é aquelas tempestades que nós mesmos buscamos. O segundo é aquela que Deus proporciona. Existem 3 respostas de Deus na nossa vida. Se você gravar isso, eu já volto para casa feliz. 3. Primeiro, quando Deus diz sim. Quem gosta de pedir uma coisa, de orar e Deus dizer sim? Levante a mão. Essa quem não gosta. Jesus, preciso de um carro. Tá bom, meu filho, vou te dar um carro. Mas existe uma que é não. Você já parou para pensar que nem sempre Deus diz sim? Tem vezes que Deus diz não. Quem já recebeu um não de Deus aqui? Levante a mão. Vocês são bons de crente. Tudo isso que eu estou falando, vocês já viveram, daí fica mais fácil. O não é ruim, né? No momento. Mas depois, a gente para e pensa, ainda bem que Deus disse não. Porque se eu tivesse feito... Mas tem uma que eu acho que é a pior. Porque Deus não diz nem não e nem sim. Deus diz espere. A espera é terapêutica. Produz ansiedade. Tira nós do nosso conforto. Mexe com o nosso estado emocional. O espera é aquela coisa que você está orando, aquele assunto que você está orando, e você ora e você diz, meu Deus, nada. Parece que Deus não responde. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que o céu está fechado, que o céu está de bronze, que Deus não está olhando, que Deus não está assistindo. Será que quando a gente está passando por uma situação como essa, de fato, Deus não está vendo? De fato, Deus não está agindo? Não. O que Deus está fazendo, então? Deus está trabalhando. Isso é terapêutico, acredite. Isso se chama modelagem. Isso se chama fabricação de vaso de barro.
bem devagar, de forma bem lenta, para sair perfeito. Volte para o texto. Era aproximadamente 4 horas da manhã. E eles estavam exaustos, cansados, abatidos pela tempestade. E a Bíblia diz que a 4ª vigília da noite, Jesus aparece andando sobre as águas. Você sabe que hora é a 4ª vigília da noite? Que hora é a 4ª vigília da noite? Obrigado, Rosa. Entre 3 horas e 6 horas da manhã. Eles tinham saído aproximadamente 6 horas da tarde. Era 3, 4 da manhã, 5. Eles estavam lá ainda, no meio do mar, achando que iam morrer. Tem vezes que Deus permite a tempestade, porque Ele quer se encontrar conosco na 4ª vigília da noite. Aí você vai ligando todos os cenários e acontecimentos da tua vida e os acontecimentos que estão à nossa volta. Ou seja, às vezes, quase sempre, Deus permite a tempestade porque quer se encontrar conosco na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é a hora mais improvável para todas as coisas, inclusive para orar. Quando está tudo bem, a tendência nossa, por mais que é errado, é orar de vez em quando. Ou você escolhe a hora que você vai orar. Quando está tudo bem, quem escolhe a hora de orar? Não é você? Estou falando, está certo ou não está? E quando está tudo ruim? Aí a gente ora mais. Estou certo? A gente ora mais, gente, quando está tudo ruim ou quando está tudo bem? Por quê? Talvez você levou as coisas até hoje de um jeito empurrando com a barriga. Mas quem sabe Deus está levando nós para um lugar que a gente vai ter que colocar essa prática na nossa vida. Já parou para pensar? Mas isso não é o fim. Porque o texto diz que a 4ª vigília da noite, Jesus apareceu fazendo o quê? Andando sobre as águas. Está com medo, irmão? Do mar agitado? Está com medo do problema, de ir preso, de afundar? Já parou para pensar que o maior problema do discípulo era a água e o vento? E Jesus simplesmente aparece de boa, andando por cima disso? A hora da crise, a hora da dificuldade, que era a hora que os discípulos estavam vivendo, dá para falar muita coisa sobre isso aqui, né? A gente fica atribulado por tantas vozes que aparecem à nossa volta. É a voz do vento, é o barulho do mar, é aquela onda grande. Agora vai acabar tudo, meu Deus, agora o barquinho vai, agora virou, agora não vai aguentar, vai arrebentar. Nessa hora, Jesus aparece, e quando Jesus aparece,
Os discípulos que andavam com ele, que viviam com ele, que ouviam a voz dele todo dia, viram Jesus vindo e eles gritaram. O que eles gritaram? É um fantasma. Ou seja, pode ser qualquer coisa, menos Jesus. Pode ser qualquer coisa que está fazendo isso, menos Deus. Pode ser qualquer coisa que está vindo aí, menos Jesus. A confiança deles foi para o nível 0. Ou seja, nesse momento, Jesus estava indo, mas a situação que eles estavam vivendo não deixavam eles entender que de fato era Jesus, a ponto de confundir Jesus com um fantasma. Por que que eles acharam que Jesus era um fantasma? Esse é o ponto. Porque o foco deles tinha mudado. O foco deles era o vento, era as ondas, era a água, era o barco que estava virando, e não Jesus. Na nossa vida, quando nós perder o foco de Jesus, quando o foco for o que está acontecendo à nossa volta, e nós não olhar mais para Jesus, Jesus vai se tornar para nós como um fantasma também. Mas o Pedro estava lá. Quando eles questionavam, quem está vindo aí, o que é aquilo? Meu Deus, 5 horas da manhã, nada, e aparece um personagem andando sobre as águas. Só pode ser um fantasma, quem sabe um disse para o outro, nós já morremos e eu acho que já está vindo alguém buscar nós para levar, e nós pensamos que estamos remando. Aí Jesus chega, diz, sou eu, só isso. Ou seja, não importa se é A ou B, não importa se está agitado ou não está, não importa qual é o nível e o tamanho do problema ou da dificuldade que está enfrentando ou que vamos enfrentar, sou eu, simples assim. Aí Pedro diz, não acredito, porque se é você mesmo, então eu quero ir andando por cima da água até onde você está. Aí Jesus, então venha. Às vezes a gente para no texto e a gente critica Pedro, mas quando eu começo a pensar na cena, talvez eu nem saísse do barco. Pedro desceu do barco e andou literalmente por sobre as águas, o texto diz isso. Só que, quando ele começou a sentir o vento, ele começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava indo até Jesus. Quando ele sentiu o vento, quando ele tirou o foco de Jesus e começou a focar os problemas e as tempestades à sua volta, ele começou a afundar. Gente, nos momentos de dificuldades mais extremas, Deus sempre pediu para fazer coisas impressionantes. O que nós temos que entender, é o que as circunstâncias, os resultados, o que
as coisas que estão acontecendo na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, na nossa igreja, o que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está querendo de nós? Para que lugar, para que ambiente Jesus está nos chamando? Que posicionamento Jesus está querendo que nós tenha diante das situações? Você está entendendo? Amém? Que posição eu devo tomar? Porque às vezes está muito confortável, está muito de boa, parece que está tudo tranquilo. Jesus está fazendo milagre, eu estou junto, comemorando. Uau, Jesus está ficando famoso, está deixando eu famoso também. É milagre aqui, é cura aqui, é milagre lá, tudo isso acontecendo. Teve um dia, essa batalha está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, depois você lê. 3 povos vão se levantar para lutar contra Josafá. É uma grande multidão. Josafá e o povo hebreu vai ficar apavorado, porque o povo ia esmiuçar eles, era muita gente. Aí Deus vai usar o profeta, e o profeta vai mandar eles tomar uma medida impressionante. Vocês sabem qual foi a medida? Orar e cantar. Enquanto eles estavam orando e cantando, adorando a Deus, lá no exército inimigo houve uma grande confusão. Eles começaram a matar um ao outro, e eles cantando. Quando o povo hebreu chega diante do Mar Vermelho, e aí todo mundo apavorado, meu Deus do céu, acabou o mar, agora vamos morrer. O povo começou, né? Saímos do Egito para morrer aqui. Estava tão bom lá no Egito. Quando eu não era crente, parece que era melhor. Estava bem diferente. As coisas, agora está ficando tudo ruim. Incrível o que Deus disse para Moisés. Quando Moisés diz, o que vou fazer? Deus diz, por que está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Como assim? Como vou dizer ao povo que avance, se tem um mar na minha frente? Aí Deus diz, o que é que você tem na mão, Moisés? Moisés diz, uma vara. Pronto. Não importa a circunstância. Não importa a circunstância. Eu quero concluir com essa frase. A pergunta de Deus para nós é essa: o que eu e você temos na nossa mão? A solução de qualquer situação está na nossa mão ou no nosso alcance. O texto bíblico diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, preste atenção, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra.
Simples assim. Então, gente, eu quero convidar você para nesse mês que se inicia, começou ontem, né? A gente ir para esse lugar da intercessão, da oração, do clamor. Está chegando o tempo de nós viver aquele texto, quando Deus vai falar, se eu não me engano é Jeremias, né? Esse povo deve rasgar o coração, e não só as vestes, e deve se apresentar diante de mim. Eu acho que está chegando o tempo de nós usar as armas que Deus colocou na nossa mão, e a autoridade que Deus colocou na nossa mão como igreja, como corpo de Cristo, de expulsar demônios, de falar novas línguas, de colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Todo o poder emana de Deus. A gente pregou um mês inteiro dizendo que a gente é representante de Deus na terra. Vocês ouviram isso? Quem veio aqui todo mês foi falado essa frase. Nós somos cidadão do céu. Nós somos representante de Deus na terra. Então, a gente deve agir como tal. Estamos vivendo um momento, estamos indo para um momento, eu acredito na história da igreja, que não podemos mais viver da oração do nosso irmão. Vai ter que ser da tua. Vai ter que ser da tua. Se nós ir para um momento na história que cada um vai ter que orar, irmão, você vai ter que dobrar o teu joelhinho, vai ter que começar a orar de verdade. Vai ter que começar a ler a Bíblia de verdade. Está chegando um momento que não vai dar mais para ficar em cima do muro. Ou você é ou você não é. Então, eu deixo essa palavra de conscientização, de análise. Eu espero que você tenha entendido. Aconteça o que acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer nem bom e nem ruim aqui. Deus não me disse isso. Mas eu estou dizendo para você que aconteça o que acontecer, seja o cenário que for, Deus está no controle. E simples assim. A diferença é como eu e você vamos encarar o que está por vir. Oxalá que venha um avivamento. É nisso que eu creio. É por isso que eu oro, e é isso que eu clamo. Então, se for avivamento, está preparado para entrar nesse avivamento? Está preparado para ganhar o mundo, para evangelizar o mundo, para gritar que Jesus é o Senhor? E se vier a perseguição? E se vier o que está acontecendo em outro lugar? E aí? Será que estamos preparados para enfrentar isso, gente? Analise você. Eu acho que chegamos no momento que temos que pensar e analisar. E se posicionar como cristão. Dobrar o nosso joelho, colocar a nossa boca no pó. E levar as coisas de Deus a sério de verdade. Desculpa se eu estou sendo meio pesado, né, essa noite. Mas eu estou falando para mim também. Eu acredito que estamos indo, já fizemos a curva e estamos entrando na última reta. E aí, gente, é nós e Deus, e vamos lá. Vamos mudar o mundo de verdade. Esse é o ponto. Coloque-se de pé.
Se o meu povo, consegue achar esse texto aí e colocar na tela? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é Crônicas 7:14. Vê se acha aí, John. Amém? Segunda Crônicas 7:14. Já saiu o resultado aí? Não? Pra quê? É sério? Sério? Gente, você vai ter que acreditar nisso agora. É sério. Não estamos brincando. É sério. Vamos ter que acreditar nisso aqui, ó. Vamos ter que se posicionar. Quando que é o segundo turno? Que dia? Esse mês, então, pastor, nós vamos ter que entrar para a guerra, ver como vamos fazer, e você tem que vir junto, irmão. Não só nós, a Igreja de Cristo no Brasil inteiro. Não estou falando contra A ou B, nunca citei nome aqui, não cito, mas eu repito, eu estou interpretando profecias. Estamos entendendo Bíblia aqui. Então, vamos nos posicionar. Porque esse mês, acredite no que eu vou te dizer, é decisivo para o Brasil. Se ficar assim. Se ficar assim. Senão, domingo que vem a mensagem já tem que ser outra. Aí já vamos partir para outro tipo de mensagem. Mas é espiritual a guerra. Se você não tinha entendido isso, até aqui eu estou te dizendo. A guerra é espiritual. O anticristo está implantando o seu governo na terra. Um dia nós pregamos sobre isso. O anticristo está implantando o seu governo na terra. Você acredite ou não, irmão. Então vamos lá, igreja. Vamos orar? Vamos repetir então o texto e vamos orar. Vamos ler tudo junto? É por aí. Quem é esse povo? Então depende de nós. Então, irmão, querido, abençoado, se você orava só 15 minutos, pelo amor de Deus, dobre. Se tu leia a Bíblia só uma vez por semana, leia todo dia. Você vai precisar. E eu também. Todos nós. Quero orar por você. Faça assim com a tua mão. Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não existe nada, não existe governo, não existe reino, não existe principado e nem autoridade alguma no mundo espiritual que seja maior do que a tua autoridade.
todo poder emana de Deus, nada foge do controle da tua mão. E nessa noite, nós nos levantamos como igreja, e nós cremos plenamente no que o profeta escreveu em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós clamamos a Ti, Senhor, essa noite. Nós intercedemos, e a nossa oração é: tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nós nos levantamos, Senhor. Nós nos levantamos como igreja, como corpo de Cristo, porque nós entendemos que há uma guerra, que há uma batalha no mundo espiritual. Nós sabemos que há essa guerra, mas nós cremos no poder da Tua palavra, quando a Tua palavra diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a Tua igreja. Não há nenhuma organização, nenhuma instituição na terra que seja mais poderosa do que a Tua igreja. Nós nos posicionamos essa noite como igreja de Cristo na terra, e nós Te repreendemos, diabo, que seja freado todo domínio, todo principado. Nós Te destruímos. Nenhum poder do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Espírito Santo de Deus, nos tira do conforto, nos tira da incredulidade, nos tira do comodismo, da frieza, da mornidão espiritual, e nos levanta, Senhor. Levanta homens, levanta mulheres posicionadas na terra para anunciar os princípios e os valores estabelecidos pela Tua palavra. Não abrimos mãos de princípios, de fundamentos que estão estabelecidos na Tua palavra. Morreremos se for necessário, mas não vamos recuar. Não iremos recuar. Não iremos negar o Teu nome, não. Nós cremos em um tempo de avivamento sobre a terra, e nós cremos que o Brasil é esse lugar que irá vir um avivamento para todo mundo. Então escute, diabo, escute, inferno, sistema que seja que esteja envolvido. Há poder no nome de Jesus há poder. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. O mesmo Deus que fez com que os inimigos de Israel
ficassem confundidos naquele dia. Esse mesmo Deus que levantou um jovem ainda adolescente e derrubou um gigante com mais de 3 metros de altura. Esse mesmo Deus que pegou um jovem hebreu por nome José e colocou como governador da maior potência da época. Esse mesmo Deus que levantou um rei como Davi, como Salomão, esse mesmo Deus que usou Sansão, esse mesmo Deus que usou Débora, que usou Esther, esse mesmo Deus, oh, é o nosso Deus. É o nosso Deus. Faz, Senhor, faz aquilo que os nossos olhos não veem. Faz aquilo, Senhor, que a nossa mente não alcança. Faz aquilo, Senhor, que Tu já fez. Faz aquilo, Senhor, faz de novo. Como Tu avivaste, Senhor, Jerusalém naquele dia de Atos capítulo 2. Como Tu levantaste, Senhor, o Teu povo há 2000 anos atrás. É o tempo, nós cremos que é o tempo, nós cremos que é o momento, nós cremos que é o dia, que é os dias em que Tu trará esse avivamento sobre a terra. Não deixa nós de fora. Diga: não me deixa de fora, Jesus. Diga: não me deixa de fora. Diga: conta comigo, Jesus. Se posicione na brecha do muro, como Neemias, quando foi construir os muros de Jerusalém. Se posicione como cristão para defender as verdades de Deus. Espírito Santo, essa é a nossa oração, essa é a nossa guerra, e nós vamos vencer pelo poder da Tua palavra.